Boa tarde, tudo de bom para você? Está começando nesta quarta-feira. Como sempre, temos convidados muito especiais para conversar conosco, porque hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Vamos falar sobre um assunto bastante sério, mas com quem realmente entende para nos esclarecer várias dúvidas no que diz respeito ao que nós vamos falar, que você vai saber daqui a pouquinho. Antes disso, não posso deixar de falar para você da nossa Marcha para Jesus. Faltam poucos dias, menos de 100 dias para a Marcha para Jesus, está passando voando. E olha, tem maneiras muito legais de você ficar num lugar privilegiado nessa marcha, com tudo que você tem direito. Basta você ser bom de ideias. Tem uma loucura da marcha para ser feita e você vai saber mais detalhes agora. Dá uma olhadinha. Dia 30 de maio tem a 32ª edição da Marcha para Jesus. Já pensou estar com a gente nesse que é o maior evento cristão do planeta? Com acesso livre ao trio e VIP no backstage. Seria um sonho, não é mesmo? Por isso, esse ano, você que é louco pela marcha e fizer a loucura mais criativa, vai estar com o apóstolo Estevam e Bispa Sônia no trio. Eles já fizeram algo bem radical. 30 de maio! E ainda terá acesso livre no backstage para tirar a foto com o seu cantor predileto e assistir aos grandes shows da marcha. Faça uma loucura pela marcha agora mesmo e poste no Instagram e marque @Marcha para Jesus. O vencedor sai no programa Renascer da véspera da marcha. Diz aí se isso não é uma loucura. E fala aí se você não sabe fazer uma loucura daquelas para conseguir esse lugar privilegiado na nossa Marcha para Jesus 2024. Ah, não acredito. Para pensar, tem um tempinho ainda. Para pensar e cria um vídeo bem legal para você poder estar conosco e ali, de camarote mesmo, no Trio Elétrico do Apóstolo, no melhor lugar para você também assistir aos shows e mais, conhecer a galera, os artistas que vão estar conosco. Vai ser um tempo muito especial, sem contar que eu vou te falar, a visão do palco para ver aí, para você acompanhar, vendo essa multidão, é maravilhosa. Então vale a pena todo o esforço para você botar a sua cabeça aí para funcionar e ser bem criativo, tá bom? Marcha para Jesus 2024, estamos ansiosos para este dia. Bom, nós vamos começar o nosso Trocando Ideias de hoje, vamos falar de um assunto extremamente importante. Esta semana é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Uso de Drogas e Álcool. É muito importante que nós sempre falemos sobre isso, porque os números são alarmantes, é cada vez maior o número de usuários, tanto de drogas ilícitas, quanto da droga ilícita, que nós sabemos que é o álcool, e também o cigarro, porque mata. Agora, nós temos dois fatores muito importantes que eu quero destacar com você. No Brasil, os últimos dados estatísticos dão conta de que as mulheres estão bebendo cada vez mais. E é um número cada vez maior de mulheres dependentes do álcool. Outra coisa importante, relatório mundial que fala sobre drogas, que vem das Nações Unidas, dá conta de que 296 milhões de pessoas no mundo usaram drogas. Isso de acordo com o relatório do ano passado, ou seja, com certeza relacionado a 2022. 296 milhões de pessoas. É muita gente. E este número só aumenta. A prova disso é que nós vemos aqui no Brasil, temos visto cada vez mais o número de pessoas que vivem nas ruas. Outra coisa importante, milhões de pessoas no país usam cocaína. Mais de 6 milhões, pelo menos uma vez na vida, já usaram. Os números são sim alarmantes, mas eu quero te dar uma boa notícia. Você consegue sim se livrar das drogas, com esforço, com determinação, com uso de medicamentos, com terapia, com realmente acompanhamento médico, porque a droga, o uso de drogas é uma doença. E hoje nós queremos mostrar para você aqui que é cada vez maior também o número de pessoas que têm buscado ajuda. Você vai conhecer um trabalho lindo que é realizado lá na Fazenda da Paz, o Célio, que está lá em Teresina, vai conversar com a gente e vai mostrar o trabalho lindo que eles estão fazendo naquela região que alcança todo o norte e nordeste do nosso país. Então tem muitas fotos que você vai ver, são pessoas que realmente buscam ajudar as pessoas, como
o Célio, que tem uma história de uso de álcool durante muitos anos, mas também tem uma história de recuperação e que não houve quedas. Há mais de 4 décadas ele está limpo e tem ajudado as pessoas. Nós temos casos aqui em São Paulo também, o governo tem se empenhado para aumentar o número de pessoas que são internadas e também nós vamos falar sobre as leis, porque muitas vezes você quer internar um parente, ser uma pessoa que você ama e a pessoa não quer. Você vai entender um pouco mais sobre isso. A doutora Michele daqui a pouco vai conversar com a gente sobre isso e também nós vamos ter na linha o advogado para falar sobre esse assunto. O doutor Hélio vai estar aqui para falar conosco. A Olga já está aqui ao meu lado, nós vamos falar também da importância dessa conscientização, da necessidade de você buscar ajuda. Então nós vamos falar para você que o problema existe, é grave, está cada vez pior, sim, mas também é cada vez maior o número de pessoas que buscam a cura. Ninguém quer ficar doente a vida inteira, né, Olga? Claro que a gente não. tem que parar de achar que usar droga é algo que a pessoa usa porque ela quer, a pessoa usa... Não, gente, não existe. Ninguém quer usar droga, ninguém quer morrer viciado em nada. Todo mundo quer ser feliz, né, Olga? Às vezes, no momento da vida, a pessoa de brincadeira, que acontece muito... O Célio com certeza vai conversar com a gente já, deve ter várias histórias, se não a dele mesmo, de pessoas que a gente sabe que numa brincadeira ali, ou, tô chateado, vou ver como é que é, e não consegue sair mais. Porque o corpo de cada um reage de uma forma, né, Olga? Sim, e na verdade a busca da droga está muito relacionada com o teu emocional em desequilíbrio, ou seja, você está triste, você está frustrado, você está ansioso, você está irritado. Então, a droga, muitas vezes, ela vem num momento em que você tá muito alterado, digamos assim, e aquilo acalma, né? Te dá um bem-estar, te dá o prazer, né? O efeito da droga é te dar prazer. E veja, a pessoa acaba viciando o corpo nisso e ela esquece que ela pode buscar o prazer de outras formas, né? De outras maneiras. E muitas vezes acontece também no que eu falei para você da brincadeira, né, Olga? Sim. Da pessoa, tá lá, deixa eu ver como é que é. Sim. Não é mesmo? E pode acontecer exatamente nesse momento, que a pessoa descobre o prazer que essa droga dá e ela não para pensar nas consequências, ela não para pensar que aquilo acaba se tornando um vício, que ela vai ter que pagar e pagar caro por isso, não só financeiramente, mas as pessoas à volta dela vão se afastar dela. Então tem todo um dano, tem todo um sofrimento por aí. Que vem junto com esse prazer, com esse pseudo-prazer, né? Exatamente. E na prática, o que a pessoa precisa? A pessoa precisa entender que é um prazer momentâneo, que passa, quando o efeito passa, o que acontece? Você fica pior ainda do que você estava. E aí, naturalmente, você vai o quê? Atrás da droga para ficar bem de novo. É o que acontece muito com as pessoas que ingerem álcool. Né? Não existem pessoas, por exemplo, que acordam de ressaca e falam assim, eu vou beber uma para passar a ressaca. É horrível isso. E aí que a pessoa começa a se viciar, né? Exatamente. Vou já puxar o Célio para a nossa conversa, falando em álcool. O álcool é algo muito importante que nós precisamos falar, porque é uma droga lícita. Nós sabemos disso, você pode comprar em qualquer lugar. Claro que os menores de 18 anos não podem comprar, é proibido, mas existe essa venda ilegal também, a gente sabe disso. E é cada vez maior também o número de adolescentes e até pré-adolescentes e jovens que se viciam nesta brincadeira e começam a droga. O álcool é a grande porta de entrada mesmo da maioria. E depois se pula para a maconha, que é hoje a droga ilícita mais consumida no nosso país. Então é muito importante que você entenda da necessidade de você não achar que isso é uma brincadeira. Célio, boa tarde, obrigada de você estar aqui com a gente. É um prazer receber você aqui. Eu sempre gosto de trazer para a gente, para você que está nos acompanhando, a realidade dos 4 cantos do nosso país. Vou colocar o Célio na tela para conversar conosco, justamente para que nós possamos entender um pouquinho dessa realidade norte e nordeste. Célio, obrigada, viu, de você se dispor a conversar conosco. Eu estava dizendo aqui, não sei se você ouviu, da importância que eu considero quando a gente mostra a realidade nos 4 cantos do nosso país. Nós sabemos muito bem que são realidades diferentes quando nós falamos do eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, passando também para o Sul, que é um grande consumidor de bebida alcoólica, um dos maiores do país, para o Norte e Nordeste. E a gente sabe que a acessibilidade, muitas vezes a maneira como se encara, né, Célio, também é diferente até na hora do tratamento, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Célio, eu sou mineiro, né? Tem 30 anos que eu estou aqui no Nordeste, no Piauí, onde eu encontrei a diferença que você está falando. Você já é o nordestino, norte-nordestino de coração, né? Eu brinco lá com a minha família que eu sou um retirante nordestino, nunca. Aqui é um lugar que eu encontrei todas as maneiras possíveis de poder ajudar o próximo,
no acolhimento e de uma maneira bem ampla, né, naquilo que o dependente químico precisa de reaprender, reorganizar o que ele trocou, né? O que você estava falando com a doutora, não guardei o nome da doutora, que você estava falando, a questão da droga, seja ela lícita ou não, há N fatores que nos levam a usar, né? Então a gente não tem um manual escrito ali, por isso ou por aquilo. A gente vai... Eu já tratei até agora 46 mil famílias. Meu Deus do céu. Eu acho importante você falar isso, Célio, porque quando nós falamos da dependência, tanto de droga quanto do álcool, você sabe que eu não gosto muito de fazer essa diferenciação, sabe, Célio? Porque eu acho que quando você fala dependência de drogas e do álcool, dá a impressão de que você minimiza o problema do álcool, né? Como se o álcool não fosse uma droga. Na verdade, quando se fala em droga, é tudo. E quando se trata uma pessoa, você está tratando a família, né? Uma coisa importantíssima que você falou, que é justamente isso. Porque todo mundo cria aquela codependência que é muito perigosa também, né? Sim, a família fica mais doente que o próprio dependente químico. É verdade. Se não acolhendo o dependente químico, se não tiver um programa para tratar e cuidar da família, a maioria das vezes o êxito de cuidar do dependente químico vai levar ele a voltar a usar droga, porque o problema de primeiro eu brigava com minha esposa por causa do meu filho, aí ele fala o seu filho, aí hoje eu continuo brigando, meu filho está uma pessoa saudável e vivendo em sociedade, então assim, precisa de reencontrar, a família precisa de reencontrar o equilíbrio, porque como você falou muito bem, nós dependente químico, eu sou dependente químico em recuperação, agora dia 18 de março eu faço 40 anos de sobriedade. É uma palavra hoje em dia que as pessoas acham um absurdo, mas sem a sobriedade por dependente químico não tem como eu chegar onde cheguei, aonde estou, né? Ô Célio, você falou uma coisa muito bonita que poucas pessoas que passam pelo problema assumem, que é a eterna, entre aspas, autofiscalização e a conscientização de que eu sempre vou ser e tenho que sempre me cuidar para não cair. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas se esquecem do risco e falam, não, eu já estou bem, está tudo bem, não tem mais perigo nenhum. E aí essa é a grande armadilha que a maioria cai, né, Célio? Sim, é uma armadilha porque eu adoro cheirar cocaína e adoro beber uísque, mas descobri que eu não posso. Então todo dia eu tenho que descobrir que eu não posso. Porque está dentro da minha mente, está no meu organismo completo. Eu tive que fazer transplante de fígado, né? Sou transplantado de fígado há 18 anos por causa do uso abusivo de cocaína injetável e álcool. Meu Deus do céu! Ô Célio, então, antes de você contar a sua história, que eu quero saber mais detalhes, eu queria te perguntar uma coisa para voltar naquilo que eu tinha falado, só para eu não perder esse gancho. É muito diferente quando eu falo de uso de drogas na região sul-sudeste e na região norte-nordeste? Para mim, que estou há 33 anos trabalhando no acolhimento e na recuperação do dependente químico, há uma divisão de pessoas que falam, no sul é melhor, no nordeste, não tem diferença nenhuma. Não. A única coisa que diferença é a cultura, a maneira de você chegar até o dependente químico, você tem que trazer a cultura, mas o uso e o abuso da substância, tanto ela proibida ou então liberada, é a mesma coisa. Fim de semana, as famílias se reúnem para beber muito, né? E aí o adolescente começa para beber muito. Isso aqui no Nordeste, aqui fala, vamos brincar, né? E aí também eu vou a diversão, vou para o clube, vou para isso, para beber. E as pessoas esquecem que o álcool ele é progressivo. Você começa tomando uma coisinha, ele se torna uma doença progressiva e fatal. Eu sempre falo isso, quando você vê, muitas vezes você nem percebe, né, onde você chegou, né? Você demora muito para perceber. Do álcool é muito difícil. O álcool você vai ter a família enxergando, quem enxerga é a família. Que o alcoolista precisa de um atendimento, de um acolhimento, depois que ele deixou de ser produtivo, acima dos 40 anos. Que enquanto ele estiver bebendo e produzindo e levando coisa para casa, isso passa, isso é uma diversão. Né? Mas o álcool não é uma diversão. Você começou a beber com quantos anos, Célio? 11.
11? É. Tipo Fiquei até os festa de 25. família, como você está falando? Com todo mundo Sim, junto? festa de família, na rua, mas eu comecei as duas coisas junto, beber e usar droga. Ah, então você passou grande parte da sua vida usando droga. Sim, muito, muito. Foram dos 11 aos 25, 14 anos. Mas direto. o suficiente para dar uma destruída boa no organismo e em tudo. Ah, mas eu fui além do que você imaginar na vida. Sério, Célio? Conta um pouquinho. Olha, eles falam que tem problema para entrar nas drogas, família desestruturada, não tinha. Não tinha desculpa nenhuma, né, Célio? Nenhuma, não tinha desculpa nenhuma. A curiosidade do adolescente, eu sempre fui um pouco a mais, eu sempre gostava de estar com as pessoas, não da minha idade, sempre desde novo, queria sempre aprender mais. Ai, Um caramba. grupo de pessoas usando droga, e eu comecei com droga injetável. Mentira, Célio, de cara. De cara. Mas você começou numa época que não existia o crack, né? Não conheci o crack. Você não é dessa época. Eu tenho 40 anos. Que você parou. Eu parei. Mas eu cheguei não só no uso, eu cheguei na criminalidade, no tráfico. Meu Deus. Cheguei no assalto, eu cheguei em tudo que você pensar na vida, mas mais um pouco. E por que você parou? O que aconteceu que deu esse start? Porque tem que acontecer alguma coisa para acordar, né? Sim, aconteceu muitas coisas, né? Susto na família, irmãos. Então, assim, aconteceu... Aí não dá para se falar aqui agora. Mas, assim, aconteceram umas coisas absurdas na minha vida que eu ia para um centro de tratamento ou as pessoas deixavam de tomar conta. Então, falar aberto. Eu era traficante, tinha 300 pontos de venda de droga. Meu Deus do céu. Quer dizer, você começou a viver. Mas daí, quando você traficava, você também continuou usando? Uma vez por semana, na sexta-feira. Até meu nariz cair. Gente do céu. Você fez cirurgia? Fiz, eu tenho platina. Meu Deus do céu. Você chegou no fundo do poço mesmo, né, Célio? Quando eu parei, eu cheguei no fundo do poço. Meu Deus. Mas para as pessoas, eu era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha dinheiro. Você imaginou você ter 300 pontos de droga sendo vendido no... Tava rico, daí esse é um problema. O ser humano troca muito sentimento pelo dinheiro, né? Porque daí as pessoas próximas fingem que não vê para não perder todo aquele benefício que você pode trazer, né? Que a droga te trouxe, que você tendo gente perto, você vai estar, consequentemente, proporcionando coisas legais para as pessoas também, né? Bonito. Cheio de dinheiro no bolso. Bonito, rico. Pronto. A sociedade quer. Não importa de onde vem. Não importa de onde vem, exatamente. Não importa nada, não importa o que está ali naquele momento, né? Então, eu aprendi, graças a Deus me deu uma inteligência muito boa, né? Aquilo que eu administrei, hoje ele me deu a oportunidade de administrar muito mais para ajudar a salvar vidas, junto com a minha esposa. Que lindo. Então, assim, não faço o que eu faço hoje, porque lá atrás eu cometi crimes, eu faço porque eu aprendi que essa missão, que essa ação do que eu faço bem. Não, e você sabe uma coisa importante? Que eu vou pôr a Olga aqui na nossa conversa de novo, mas você está ouvindo bem a gente, né, Célio? Muito bem, muito então, bem. Uma coisa que eu acho importante... Eu estou no estúdio aqui, mas deu errado estar com vocês. A apresentação ia ser mais bonita. Não, mas está tudo certo. Tá tudo ótimo assim, que a gente está te ouvindo bem também, está te vendo bem. E nós estamos mostrando as fotos aqui, está tudo certo. Uma pena que você não está aqui com a gente para comer. Na próxima vez você vem aqui. Eu já acabei de comer uma panelada ali agora. Você imagina. Então, uma coisa que eu acho importante, Olga, a gente precisa começar a ensinar crianças. Eu sei que o governo do estado e as escolas têm muitos, no país inteiro, muitos projetos de conscientização nas escolas. Mas eu acho que mais do que nunca, a gente está vivendo um momento em que nós precisamos passar dentro de casa já para as crianças esses valores de você entender que o dinheiro ele não pode ser a coisa mais importante da vida da gente, porque isso faz com que muitas pessoas fiquem mais afundadas. Sim. Porque, por exemplo, no caso do Célio, você tem um amigo que está lá cheio da grana, te dando um monte de coisa legal, você está vendo que o cara está doido,
Mas você fala, não, tá tudo bem, daqui a pouco passa. Por quê? Porque você não quer perder aquilo. Então, esses valores a gente adquire dentro de casa. Não há projeto social e educacional que mude aquilo que a gente tem que ter como valor dentro da nossa própria casa. E talvez essa inversão de valores que coloca as coisas ao invés das pessoas em primeiro lugar, é que tenha feito o número de usuários de droga aumentar cada vez mais no nosso país. Né? No nosso país não, né? No mundo. Sim, até porque muita gente não consegue ter os bens ou as coisas que muita gente que tem dinheiro tem, né, e se frustra. Muitas vezes a pessoa entra no tráfico justamente para enriquecer mais rapidamente, porque é um trabalho entre aspas, digamos, que te dá dinheiro. Então, os valores são algo fundamental, né, que você tem que ensinar dentro de casa. E mais importante do que isso, né, você tem que dar o exemplo, porque não adianta você falar para o seu filho e você não fazer. Você precisa agir para que ele veja que você é coerente com as suas palavras. Exatamente. Né? É um bom exemplo, né? Exatamente, o bom exemplo. Você tem que mostrar para o seu filho que você está seguindo aquilo que você está orientando para ele. E mais importante de tudo, né? Mostrar que nós todos somos seres humanos, nós todos precisamos de amor, precisamos de carinho, e não é porque você está com a blusa da marca X ou o tênis da marca Y que você é melhor ou pior do que alguém, né? Exato, você não é nem pior nem melhor. Você só tem condições de comprar um produto melhor, vamos dizer assim. Mas isso não te tira a qualidade de ser humano. Aliás, tem muitas pessoas, quando você anda aí pela periferia, pelos bairros mais pobres, tanta gente com tantos valores tão bonitos. É verdade. Né? Então, na prática, é você orientar os jovens e principalmente essas campanhas de conscientização, elas deveriam mostrar o que a droga faz. É exatamente como faziam as campanhas, né, para ensinar as crianças a escovarem os dentes. Eles mostravam foto de crianças com dentes cariados. As crianças olhavam aqueles dentes e falavam assim, eu não quero ficar com dente assim. É igual aquele comercialzinho, não tem mais o comercial de cigarro, mas tem a fotinho na capinha de cigarro, que não adianta nada. Porque a foto é uma coisa, você mostrar mesmo dia a dia. Ô Célio, como nós vimos, não sei se você deve ter visto, a TV Globo há alguns anos fez uma minissérie que a Grazi Massafera era um usuário de drogas. A gente até falou sobre isso, lembra na época? Sim, lembro. E mostrava muito como ela era mesmo. E aquilo era uma coisa que chocou demais as pessoas. Né? Agora, ô Célio, sabe o que eu queria saber com você? Eu vi um dado estatístico aqui, eu até falei no começo do programa, que as mulheres têm aumentado muito o número de consumo, principalmente de álcool, entre as mulheres. Célio, você tem visto essa realidade aí, um número cada vez mais, e de mulheres com mais de 50 anos? Você tem visto aí essa procura por tratamento das mulheres mais velhas? É uma realidade também que a gente vê nessa região? Eu vou chegar no começo. A procura para o acolhimento e o tratamento das mulheres é muito tímido da própria mulher. Né? E quando ela procura o tratamento, tudo na vida dela acabou. É muito fácil, a gente fala em pesquisa de ver, é muito fácil. Vai nos barzinhos em volta das universidades. Você tem uma mesa lá com 8 mulheres bebendo e um homem. É verdade. Então, assim, a bebida entre as mulheres, eu não sei se a mulher ela tem uma tolerância maior, né? Mas assim, aumentou muito aqui no Nordeste. Eu viajo muito no Brasil. Eu trabalho muito, hoje eu estou presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, então a gente viaja muito. E é visível, não precisa é nacional. Fazer uma pesquisa científica, é nacional, não é aqui no Nordeste, não é no Sul, nem no Sudeste, é nacional essa equiparação da mulher com o homem no uso não só do álcool. Eu ia te perguntar isso. Isso se restringe só ao álcool, Célio, ou você acha que já também foi para as drogas, para as outras drogas? Principalmente no crack. E nós temos também uma coisa que nós não estamos enxergando. Muitos homens também
de idade, de 60, 56, 50 anos, estão entrando no crack. Eu acho que a expectativa de vida é mais longa, né? Esse aumento da expectativa de vida e muitas vezes a solidão pode causar isso, né, Célio? Também entre os mais idosos. Os filhos vão se casando, eles vão ficando sozinhos, muitos se aposentaram. Aquele que está o pessoal que tem 60 anos agora é o pessoal que já se aposentou, coisa que não vai acontecer daqui para frente na cidade, né? Então essa solidão, você acha que também acaba causando isso? Eu acredito que sim, a maioria são aposentados que vão nos barzinhos, nos botecos, e lá mistura todo mundo. Ah, vai aí, velho. Aí o velho vai. Vai aí, velho. Acabou tudo. Ô Célio, e quantas pessoas você atende atualmente na fazenda? A pessoa vai e fica internada, ou ela vai, pode participar de reuniões? Como que funciona? Não, a Fazenda da Paz, ela foi fundada há 30 anos atrás, né? Para dar oportunidade do homem, não é só parar de usar drogas, você vai numa reunião para o homem se reconstituir por completo. A sua primeira comunidade terapêutica no Brasil até a escola formal. Olha que legal. A primeira comunidade terapêutica no Brasil até a formação profissional. Que lindo! Eu estou vendo várias imagens aí de vários tipos de trabalhos, essa agora aí, você não vai acreditar, uma das melhores que nós temos. É curso de bonsai. Olha que legal! O que o bonsai faz na vida de uma pessoa, quando eu vi, coloquei logo no programa terapêutico, porque é sempre evolução. Então a gente busca profissões que têm abertura no mercado de trabalho. Marcenarista, não tem mais marceneiro que pega uma planta do arquiteto e faz um móvel. Imagina! Né? Hoje é tudo MDF. Torneiro mecânico, eu tenho uma escola de torno mecânico que a indústria de grande média às vezes não tem, né? Então nós tivemos aqui, fomos estudados pelo Padre Pedro, um italiano, junto com os amigos dele, então deu a oportunidade da gente construir para o homem chegar no mercado de trabalho de igual por igual. Agora, se ele quiser falar da vida dele, que ele usou droga, que ele fez isso, é responsabilidade dele, mas ele está capacitado para entrar... Para recomeçar. Ô, se eu não fosse capacitado... Eu vou te pedir só licença para conversar um pouquinho com o doutor Hélio, mas você vai ficar aí, porque eu quero que você ouça também a nossa conversa com ele. Eu pedi para o doutor Hélio participar da nossa conversa, que ele é advogado, e ele vai falar conosco um pouquinho do que diz a lei no que diz respeito à internação, que é chamada internação compulsória, ou seja, quando a pessoa precisa do tratamento e muitas vezes a família gostaria de que essa pessoa se tratasse, mas não consegue convencer de fazê-lo. Será que é possível nós fazermos essa internação à revelia? Doutor Hélio, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Sei que você está pronto para viajar. Obrigada por reservar esse tempinho para falar conosco. Oi, Keila, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Eu acho extremamente... Obrigada demais pela tua participação, doutor, porque eu acho muito importante que nós possamos entender o que diz a lei para que também, nesse afã de nós vermos uma pessoa que a gente ama, buscar essa alternativa ou dar essa alternativa para ela quando ela ainda não está consciente de que precisa, o que é que a lei fala? Por exemplo, doutor, se eu tenho um maior de idade na minha casa, um filho com mais de 18 anos, e eu vejo que ele está precisando dessa internação, eu sei que ele usa drogas. Para mim, como eu disse no começo, não importa se é álcool ou outras drogas, porque é tudo droga. Eu posso fazer essa internação sem ele querer, doutor? Oi, Keila, boa tarde a todos. A sua pergunta é uma pergunta muito importante, porque quem utiliza droga ou utiliza qualquer substância que lhe deixa sem consciência da necessidade da busca de um tratamento, aliás, praticamente todos aqueles necessitados têm essa premissa de achar que consegue controlar o uso de bebida alcoólica, o uso de droga e recusa-se a internar. É verdade. Praticamente a maioria dos dependentes químicos ou de bebida alcoólica agem dessa maneira. Bom, os familiares, a esposa, ou seja, os filhos, os pais, os avós, pode fazer o pedido de internação compulsória ou internação involuntária? Sim, é possível. A Lei 10.216 de 2001 prevê essa possibilidade. Ou seja, o artigo 6º dessa lei, ele é claro que existem 3 espécies
de internação. A internação voluntária, que é aquela que se dá com consentimento do usuário, ou a internação involuntária, tá? Que é aquela que se dá sem o consentimento do usuário, a pedido de um familiar. Então, mesmo ele sendo maior de idade, se eu percebo como mãe que ele precisa dessa internação, mesmo ele sendo maior de idade, eu posso fazer esse pedido judicialmente para ter essa liberação? Pode, essa internação compulsória. Certo. Quando os pais não conseguem ninguém, não existe uma clínica para recuperar essa pessoa, para trazer essa pessoa para o seio da clínica. A família pode pedir a internação involuntária na justiça, a internação compulsória, perdão, na justiça, que é determinada pelo juiz. Certo. Então existe essa possibilidade e é muito usual isso, viu, Keila? Agora, doutor, usual. O que a gente vê também, que é uma outra questão que eu quero falar com você, muitas vezes a clínica fala, olha, eu não sei, eu vou até depois perguntar para o Célio sobre isso, porque ele tem um centro terapêutico, deve ser diferente. Mas muitas vezes consegue autorização, a pessoa é internada. Daí chega lá, já foi obrigado, daí chega lá e ele não quer ficar. Muitas clínicas dizem que não podem segurar o paciente lá contra a vontade dele. É um outro pedido, eu tenho que fazer uma outra coisa para ficar ou isso não procede? Qualquer internação que não seja voluntária, você tem um procedimento judicial a seguir. Certo. Né? Bom, o que acontece? Você vai ter que precisar de um parecer do médico que comprova o estágio de necessidade dele. Sei. Né? Essa internação psiquiátrica involuntária, ela deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento, da clínica médica, no qual ele tenha sido internado, devendo mesmo ser adotado também para as altas. No momento da alta, tem que comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público é uma obrigação de fazer da clínica, de comunicar ao Ministério Público. Porque essa pessoa, veja bem, Keila, essa pessoa que vai para uma internação sem o seu consentimento, ela quer sair a qualquer custo. Porque não adianta nada, você tem aquela luta danada para conseguir autorização na justiça para que essa pessoa fique internada, se ela não quer ir, é óbvio que a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai... Se alguém perguntar para ela, você quer ir embora? Óbvio que a pessoa vai querer ir embora, né, doutor? Então, daí agora, uma grande orientação, Keila, desculpa te cortar. Não, por favor. Algumas clínicas passam algumas situações muito delicadas. Por exemplo, com a acusação de outros familiares que a clínica está internando ele por uma questão financeira, por exemplo. Que há um conluio de certos familiares com a clínica para manter aquela pessoa internada. Sim. E há uma denúncia. Então, de repente, para o Ministério Público, aquilo é um abuso, um relacionamento abusivo, algo parecido. O que a gente recomenda? Entrar na justiça com toda a documentação psiquiátrica dele e pedir uma perícia para verificar se realmente ele tem ou não necessidade de ser internado. Isso acontece muito em famílias privilegiadas financeiramente. Certo. Ou seja, tem alguém que tem interesse e acaba tendo aquela briga e a clínica fica no meio dessa confusão toda. Então, a única solução é o Poder Judiciário para resolver se cabe ou não a internação. Doutor, antes da gente encerrar, menor de idade. Menor de idade não tem nem conversa. Se eu, como mãe, decidir, vai e pronto? Não. Também tem que ter essa comunicação para o Ministério Público. De todo jeito tem que ter uma autorização. A clínica é obrigada a comunicar o Ministério Público quando não há o consentimento. Não havendo consentimento, seja do menor ou do maior de idade, tá? Ele tem que ter... É uma condição que a lei impôs de comunicar ao Ministério Público. Certo. E é importante, porque nós sabemos que nós temos clínicas no Brasil que não são sérias. É fato. É verdade. Tem as sérias e tem as não sérias. E as não sérias acabam pagando... As clínicas sérias acabam pagando pelas não sérias. Agora, uma coisa é certa, eu que vivo nesse mundo, viu, Keila? Pode falar, doutor. Não consegue tirar uma pessoa do meio das drogas
se não tiver o apoio de uma clínica especializada. Não consegue. É difícil, né? Muita fé em Deus. Tem que ter muita fé em Deus. Eu acredito muito em Deus, você sabe disso. Você também é uma pessoa Mas que eu acredito, doutor, que eu sempre falo, né? Que é a ação. Deus, ele age naquilo que a gente não pode mais fazer. Então, o milagre já é, por exemplo, o que aconteceu com o Célio, não sei se você estava ouvindo desde o começo, é um milagre? É um milagre. Ele está há 40 anos limpo. Isso é um milagre. Mas ele faz a parte dele, que é todos os dias buscar essa conscientização e continuar buscando, como buscou no início, até hoje, todos os meios para que ele não caia nunca. Então, eu acredito sim nesse milagre e a fé sendo trabalhada através das atitudes da gente. Não é ficar lá sentado imaginando que as coisas não vão acontecer. Mas são importantes os esclarecimentos do doutor Hélio. Você está vendo aí imagens do projeto do Célio, da Fazenda da Paz, lá em Teresina. E eu acho importante o doutor Hélio estar dizendo, justamente para você que está na sua casa entender, que se o seu filho não quer, não existe aquele negócio, olha, ele não quer, vou fazer o quê? Não, você vai fazer. Você busca um advogado, você procure na justiça os direitos, você converse, vá atrás, busque uma clínica idônea. A internet existe, é muito boa para isso, porque existem todas as críticas e classificações ali para você entender. E mais do que nunca, dar a possibilidade desse adolescente ou desse adulto te agradecer depois. Porque se você não fizer nada, quando ele sair sozinho, ele vai te cobrar e falar, como você deixou chegar nesse ponto e você não me obrigou? Porque a pessoa não tem a lucidez suficiente para dizer, não, eu não quero, porque eu estou bem. É óbvio que não está bem. Não está bem, né, doutor? Então, obrigada, doutor. Fala com o doutor. Poderia dar uma fala com ele antes dele sair? Pode, Célio, ele está te ouvindo. Olha. Doutor, o Célio está te ouvindo. Doutor, o senhor ouve o Célio? Estou ouvindo bem baixinho, Célio, mas estou te ouvindo. Muito prazer, viu? Tá bom, vou ver se eu falo mais alto aqui, minha voz é baixa. Eu participei em 2010 da construção, que hoje é a Lei 13.840, da nova Lei de Políticas sobre Drogas. Eu ajudei a escrever, né? E lá está muito bem claro quem pode acolher compulsoriamente ou em... Oi, Célio. Repete o pedacinho que picotou, Célio. Oi, Célio. Oi. Repete o finalzinho, quando você falou depois de 2010, sumiu o que você estava falando. Não, tá. Eu ajudei a construir, a escrever a lei com o doutor Osmar Terra, Carimbão, Wellington Dias, que hoje é ministro, a lei 13.840. Porque de primeiro se internava compulsoriamente aí com esse grande problema da família que tinha dinheiro. Isso é uma realidade, até hoje essa é uma realidade. Até hoje é uma coisa que acontece. Sei. Oi. Pode falar, Célio, estou te ouvindo. Ele também. Então tá. Então nós conseguimos colocar na 13.840 que a comunidade terapêutica acolhe, que a clínica faz o tratamento e as ações de saúde e que a clínica e os hospitais podem receber a internação involuntária, né? E que tenham um caminho para a gente, para ser através do Ministério Público, médico, e não é só a família querer, mas diminuiu muito a questão da família e o dinheiro. Sei. Diminuiu? Muito. Mas a realidade, que eu não guardei o nome do doutor, eu sou difícil de guardar, não. A realidade era essa que o senhor falou. A família, a maioria das internações involuntária ou compulsória era usado pelas famílias por questão de herança, a questão financeira, ou aquela pessoa que tem um dinheiro a mais, porque a maioria com usuário de álcool, né? Então as mudanças foram benéficas, né, doutora? Né, doutor? Oi? As mudanças foram benéficas, né? Não, as mudanças foram muito importantes. Houve uma evolução da Lei 13.840, da Lei 10.216, a lei originária. Agora, qual é o problema? Que o Célio deve viver isso. Às vezes, a família, mulher, esposa e o marido, dependente de álcool químico, ele recebe o benefício previdenciário. E aí a esposa quer continuar recebendo esse benefício previdenciário, a Deus dará e deixá-lo internado. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Sérias, deixam essa pessoa lá
Faz a negociação com a família e continua. Faz uma negociação para a família. Gente do céu! Há muito crime, né, Célio? Muita fraude com relação a isso. Falar com o senhor. Daí Nós, falando... comunidades terapêuticas, estamos sofrendo injúrias, chama a gente... O senhor está vendo foto do que eu faço? Tem um grupo que hoje no CONAD, no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é envolvido para a liberação das drogas. Né? Inclusive, estou reunido hoje. O Ministério da Justiça tem hoje um conselho que quem está lá dentro é para a liberação da maconha e de outras drogas. E que é para um perigo, derrubada hein? da 3.800, e para a derrubada da Lei 3.840. Sei. E falam que o nosso trabalho é manicômio. Mas por causa desse serviço que existe e usa o nome da gente. Olha, eu quero colocar a doutora Michele. A doutora Michele está aqui com a gente hoje, ela é delegada de polícia. E quero colocar a doutora Michele, que está aqui do lado da Olga também, que está comigo, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. É muito importante, ninguém aqui está fazendo a apologia a nada. E não estamos do lado, nós estamos do lado da vida saudável. E não adianta dizer que o uso de qualquer tipo de droga é saudável, porque não é. Não sou eu que estou falando, nem o Célio, nem o doutor Hélio, nem Olga e nem a Michele que vai falar agora. A gente sabe, os dados mostram, os estudos científicos mostram, as pesquisas mostram o que a droga faz na vida da gente, no corpo da gente, no nosso convívio social, na nossa casa e no mundo. Então é muito importante que a gente entenda da necessidade da coibição, sim, e da conscientização cada vez melhor. Da internação com responsabilidade, que é o que o Célio está explicando para a gente, e de uma ação efetiva também da polícia, no que diz respeito à coibição dos crimes. O Célio, Michele, você chegou agora há pouco, obrigada por você estar com a gente, Michele. O Célio falava, o Célio está no Piauí, o doutor Hélio está conversando com a gente, é advogado. O Célio é responsável por uma fazenda que é um lugar terapêutico que atende milhares de pessoas, ele já ajudou mais de 40 mil famílias, e ele está dizendo da importância deste trabalho de conscientização desde criança. E o que a gente também percebe é que cada vez mais a segurança pública também está tentando, pelo menos, coibir o tráfico, que é um outro lado, mas que é, na verdade, o grande cabeça de tudo que a gente vê, né? Sim. Quando a gente fala em liberar, a gente me dá a impressão de que esse negócio de convivência com tudo, a gente precisa parar de achar que a liberação... eu posso fazer o que eu quiser porque não me faz mal. Não existe isso. Não. A gente vive em sociedade. Então, se você acha isso, você se enfia no meio do mato sozinho, né? Bem longe de todo mundo, do convívio com as pessoas, e daí você não vai atrapalhar a vida de ninguém e você morre ali. Como ninguém quer fazer isso, então não dá para fazer do país, do mundo, a sua praia, para você achar que você pode fazer o que você quer, né, Michele? Sim, tem boa que entender tarde. isso. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Keila. Boa tarde, doutor. Célio, parabéns pelo trabalho. Quando a gente vem falar um pouco disso, a gente vem falar de saúde pública, a gente tem que estar preocupado com as pessoas, envolve uma questão policial. Eu compreendo a explicação do doutor dos 3 tipos de internação, que são a voluntária, quando a pessoa quer, a involuntária e a compulsória, leia-se compulsória judicial. Brevemente falando, é importante a participação do Ministério Público justamente para dar legitimidade naquele ato, porque o Ministério Público é um fiscal da lei. Nós que somos, eu sou delegada de polícia, atualmente secretária de Segurança Pública em Taboão da Serra, e ali a gente lida com pessoas que estão com a necessidade do Estado estar ali do lado deles, porque muitas vezes, vulgarmente chama nóia, mas as pessoas às vezes tá ali viciado em droga. Ela não é um nóia, ela está. É uma questão de saúde pública. O que acontece? A gente precisa, como Estado, dar esse aparato. A gente muitas vezes vem, inclusive, com o setor social, porque não basta alguém acionar e falar que eu preciso saber se está acontecendo um tráfico ou tirar. Eu tenho que vir com uma equipe multidisciplinar para dar um amparo, né? Eu estava observando o que vocês estavam falando, as clínicas sofrem muitos inquéritos policiais que eu presidi, porque às vezes elas são acusadas, inclusive pela própria pessoa que se interna voluntariamente, de cárcere privado. Que é o que o Célio está fazendo até com a cabeça que concorda. Exatamente. Então, que acontece mesmo. Existem muitas clínicas que existem de fato, separar isso, mas não conseguem se adequar formalmente
de acordo com aonde eles estão situados, porque ela precisa estar adequada formalmente. E existem clínicas clandestinas, né? Porque muitas vezes as pessoas utilizam lá a sua aposentadoria, a mãe, a tia, para pagar uma clínica para uma pessoa com menos recursos. Da mesma forma, pode acontecer com uma pessoa com mais recurso que procura uma clínica, que de repente pode dar um aparato melhor, né? E ele consegue pagar 2, 3, 4, 5 mil reais. O Célio, às vezes, ali deve estar contando ali com o apoio do poder municipal, estadual, ali, eu não sei que verba que está chegando para ele, mas é muito importante essa parceria público-privada nessa história para a gente tentar equilibrar essa questão, que é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente se depara com várias questões que atingem tanto as pessoas individualmente, quanto também as clínicas que querem, sim, que tem um trabalho sério, querem fazer e não conseguem. E é uma questão de um trabalho de dedicação. Porque para você fazer um trabalho assim, você precisa amar as pessoas. E antes de tudo, como você bem colocou, a gente precisa colocar Deus na nossa vida para que tenha perseverança que aquela pessoa vai sair daquele caminho. Seja no quesito aquela pessoa que é drogada, que faz uso de entorpecente ou algum tipo de droga, ou até aquela pessoa que também é deficiente. Porque quando a gente fala em internação, não é só da pessoa que todo mundo, que nós estamos falando. Que pode adequar aquele perfil. E, Olga, eu acho importante também que o Célio falou algo muito importante antes do doutor entrar, eu não sei se o doutor Hélio ouviu, que é essa questão das famílias, né? Sim. De você ter um trabalho como eles têm lá. Nós estamos falando do Célio especificamente, você que chegou agora, porque eu pedi mesmo para que fosse uma pessoa da região Norte e Nordeste, para você entender o que o Célio explicou para a gente no começo, nós vamos deixar disponível aqui para você assistir, que a situação é a mesma. O uso de drogas, o problema é nacional, é mundial, não é diferente. O viciado aqui em São Paulo não está diferente do viciado no Norte e Nordeste. São as mesmas dificuldades, o mesmo problema, a mesma luta todos os dias, inclusive com as famílias. Que esse trabalho que eles têm lá, que envolve a família, é extremamente importante para tudo, né? Para que toda a engrenagem funcione, né, Olga? É fundamental, a família precisa estar inserida, a família precisa mudar alguns comportamentos, todo mundo precisa estar engajado na recuperação desse drogado da família. Então, é preciso mudar a relação familiar, é preciso que a família se envolva nesse projeto de recuperação. Para quê? Para quando essa pessoa sair, ela sai e será muito bem acolhida dentro de casa. Porque se não há esse trabalho em conjunto, o que acontece? Muitas vezes a família não acredita que essa pessoa está curada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque não é uma doença que não tem cura, tem controle. Mas na prática, a família muitas vezes vai continuar perseverando naqueles caminhos de provocar, de criar problemas, e aí o que vai acontecer? É provável que essa pessoa possa ter uma recaída no futuro. Então é importante que a família participe. Ô Célio, a gente tem ainda um número grande, porque há mais ou menos uns 15 anos, o índice de quedas, vamos dizer assim, né, de pessoas que recaem, chegava a 30%. Você acha que isso aumentou com a experiência que você tem? Ou as pessoas estão mais empenhadas em se manter limpas, sóbrias, e por conta disso conseguem ficar mais tempo e esse número é menor? Não é a questão que aumentou a recaída, aumentou a intolerância. A intolerância da sociedade pela pessoa que errou na vida. Principalmente o dependente químico. Quando você diz intolerância, você diz que a gente não confia neles o suficiente para dar uma segunda chance? Não aceita. Ah, tá. Se é drogado, é drogado. Olha, quando eu participo, por exemplo, eu participo em reuniões com o presidente da República, com o ministro, com as ações, e pessoas que estão no meio desses ministros, e meio das coisas, quando eu falo da minha vida, começa a me olhar de lado. Quer dizer que 40 anos depois não adianta nada. 40 anos que eu não roubo, que eu não mato, que eu não vendo droga, que eu não... e que encontrei Deus na minha vida. Para eles não adianta nada. Não adianta nada. Né? O que adianta é se você tem um papel na mão e não sabe executar aquilo que você formou. Né? Então, assim, a intolerância com as pessoas aumentou demais. E se eu não consigo me encaixar na sociedade, eu volto para onde? É verdade. É importante. Célio, eu tenho um livro de habilitação e reabilitação profissional, que tem a lei de cotas da contratação de PCDs.
E uma das recomendações que eu falo para incluir na cota de PCDs são os dependentes químicos, e os dependentes alcoólicos, porque ele pode ter uma recaída a qualquer momento, ele deixa de ter uma oportunidade, porque ele perdeu a credibilidade perante a sociedade, perante a família. Tem empresas que, através de algoritmos, conseguem pesquisar se essa pessoa já teve internação ou benefício previdenciário concedido por dependência química e não contrata esse empregado. Ou seja, a pessoa acaba voltando para aquele status. Para que ele não saia do buraco nunca. De enfermidade por depressão. Olha, Keila, eu estive agora em Nova York e na Filadélfia. Vocês não têm noção como está Nova York e a Filadélfia com relação à dependência química. Está uma cracolândia generalizada diante da liberação da droga. Ou seja, será que a liberação é o caminho? Não. Eu acho que é o caminho mais fácil, né? Na prova na Filadélfia, que não é o caminho. É o caminho mais fácil para você jogar. É o caminho mais fácil para você jogar sujeira para debaixo do tapete, né? Exato. Exatamente. Eu tenho uma fala para isso muito preocupante. Vou repetir, nesse momento agora, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas está derrubando uma resolução que não podemos acolher dependente químico adolescente. Pode ficar na rua, mas não pode ser tratado. Estamos no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é formado pela Marcha da Maconha, pela Renila, pelo um grupo que são financiados pelo Jorge Soares. Eu falo aberto porque eu conheço e vivo nesse meio. Estão trabalhando para derrubar a Lei 3.840, onde é que fala de acolhimento e tratamento, por causa disso, e derrubar todas as resoluções que buscam a sobriedade. Todo o trabalho perdido, né? Tudo. Então, se nós temos dentro das ações governamentais movimentos para isso, como é que a sociedade... A questão da droga é um problema de todos nós. É o que eu estou falando. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vou precisar... essa fala, para não perder essa oportunidade. Eu sou professor na Universidade de Coimbra, em Portugal, na matéria de direitos humanos. Eu estou levando para a ONU, porque existe a Agenda 2030, que são 17 objetivos. Sei. Eu estou levando uma proposta para a ONU para incluir o 18º objetivo para a erradicação da droga. Isso tem que estar dentro do desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade é vida humana, é segurança do ser humano, é o princípio dos princípios do direito, que é a proteção da vida. A droga está acabando com a vida. Eu estou levando para a ONU, em primeira mão estou trazendo essa informação, primeira vez que eu dou entrevista sobre isso, de levar o 18º objetivo para a erradicação da droga no mundo. Portanto, é uma Agenda 2030. Então, Célio, se tiver essa inclusão do 18º objetivo, o Brasil não vai ter como trazer discussão no Congresso sobre isso, porque ele conseguiu achar... Olha, deixa eu só interromper vocês. Mas o senhor sabe que o Brasil... Célio. Oi, Célio? Você me ouve? O Célio ficou mudo. Cortou o áudio do Célio. Ô, doutor, o senhor está me ouvindo, né? O Célio está me ouvindo? Faz um sinal, Célio, se você está me ouvindo. Sim. Eu quero pedir para vocês, para nós continuarmos essa conversa na semana que vem, porque está tão bom o nosso papo que já terminou o meu horário. Quero saber se o Célio tem disponibilidade, e o doutor Hélio também, de estar com a gente na semana que vem, para nós falarmos um pouquinho mais do caminho que nós, como sociedade, podemos trilhar e podemos ajudar a abrir para que nós possamos ver um número cada vez maior de pessoas recuperadas e não um número cada vez mais de pessoas drogadas por conta de mudanças, sejam quais forem as leis que querem mudar. Vocês topam? Você pode, Célio, a semana que vem, quarta-feira? Posso. Você pode, doutor Hélio? Posso trazer alguns depoimentos de vitórias? Pode trazer, nós vamos combinar direitinho e você que está na tua casa vai entender, nós precisamos levantar essa bandeira, porque para isso existe a democracia, para que nós possamos cada vez mais entender os nossos direitos, mas com consciência. Às vezes você é uma pessoa usuária de maconha e você acha que para você faz bem, problema seu. Eu não estou aqui para mudar a tua visão da tua própria vida, mas a tua maneira de agir, ela vai influenciar quem está perto de você, principalmente se é um adolescente, quando você fala para ele que para você faz muito bem.
Então, nós temos a obrigação, como meio de comunicação, como veículo de comunicação, como profissionais, o Célio como profissional, que é um profissional que está ali ajudando milhares de famílias, o doutor que auxilia, a doutora Michele, que à frente da Secretaria de Segurança Pública, que sabe da dificuldade que é você convencer alguém que está na rua, sozinho, que não tem mais ninguém, que não tem nada a perder, que não tem mais objetivo de vida, a recuperar essa necessidade de voltar a viver. E a doutora Olga, que convive com isso dioturnamente, porque a maior parte dos pacientes que buscam ajuda é gente que realmente já teve algum problema com drogas ilícitas ou lícitas. Então, na semana que vem, nós vamos continuar nossa conversa, tá, doutora? Doutora Michele, doutora Olga, Célio, doutor Hélio, obrigada pela participação de vocês hoje. Graças a vocês, nós vamos continuar falando sobre isso, pelos esclarecimentos que vocês nos deram, que eu acho extremamente importante para você que está em casa. Então, eu quero agradecer a vocês, Célio e doutor Hélio, por estarem aqui com a gente hoje. A gente se vê na semana que vem. Olga, obrigada, doutora Michele. Quero te agradecer também pela companhia, deixar um abraço muito grande para o chefe Souza, que montou a mesa para a gente, que é assim uma delícia e é uma alegria tê-lo aqui conosco, uma honra, porque quem é que não gosta de uma comida japonesa bem feita, né? Então nós temos essa mesa linda, que ele fez com tanto amor para a gente. O pessoal do Naru está aí na tela, o Instagram dele, Naru Sushi. Olha que coisa mais linda essa mesa. Estamos muito felizes. A primeira vez que o chefe Souza está aqui conosco para montar a mesa. Está aí, Instagram, Naru Sushi Oficial. Está aí na tela para você. E é uma alegria mesmo tê-los aqui com a gente para que os nossos convidados possam degustar essas delícias. Obrigada também a Sodier, que nos cedeu os bolos. Uma alegria também ter a Sodier sempre com a gente. Que Deus os abençoe. O Instagram da Sodier, Sodier Doces. Lembrando a você que nós vamos disponibilizar daqui a pouco esse nosso programa, vai estar no ar já no nosso canal no YouTube, com tudo de bom para você. E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Antes de encerrar, só quero te deixar um beijo e dizer uma coisa para você. Não fique fantasiando esse negócio de que, olha, tá tudo bem, vou beber porque eu tô feliz, vou beber porque eu tô triste, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não existe beleza nenhuma nisso. Mas eu bebo socialmente, o seu socialmente pode se transformar em algo muito sério. Não existe algo que mensure a tua possibilidade de se tornar um viciado em drogas ou em álcool ou não. Então não corra riscos. Você fica muito feliz como você está, porque você vai perder a oportunidade de não arrumar problemas para sua cabeça quando você toma uma atitude que realmente pode trazer muitos malefícios para todo mundo que está ao redor. Por isso nós vamos continuar falando sobre isso na semana que vem, com mais convidados aqui, para que você possa entender melhor esse assunto. Um beijo para você, Deus te abençoe, uma excelente tarde, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.